começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre o bom testemunho. Nós sabemos muito bem que hoje em dia acho que nós pregamos mais, passamos o evangelho com mais eficácia com as nossas ações, não necessariamente com o que nós falamos. O mundo hoje cobra muito isso dos evangélicos no Brasil, o que nós chamamos de coerência. Coerência é você agir do modo que você fala. Então, você prega, então vamos fazer ações como nós pregamos. Cobro muito isso da gente. A própria Bíblia fala que nós somos cartas vivas, então nós somos lidas, nós somos as páginas das Bíblias estão escritas nas nossas ações. Então, será que nós podemos passar o Evangelho de Cristo através das nossas ações? Podemos falar como fez o apóstolo Paulo? Sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Será que você, crente, está aí do outro lado assistindo a gente, pode falar isso para os seus amigos de faculdade, para os seus amigos do trabalho? Olha, sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Será que eles enxergam Cristo nas suas ações? Eita Deus, vai ser duro hoje. O programa Antenados na geral e nós vamos debater um pouco sobre como é passar um bom testemunho hoje em dia. Não é tão fácil não, querido. Hoje, às vezes, dependendo da regra da sua empresa, que ele pré-estabelece que você tem que vestir assim, ou usar uma roupa, ou agir de tal modo. Será que às vezes são conflitantes o bom testemunho e o que o seu trabalho requer de você? Às vezes algumas pessoas, algumas moças em alguns ambientes de trabalho têm que usar uma saia justa ou curta, porque é o tipo de roupa que é vendido naquela loja. Será que nós evangélicos temos que nos levantar e manter, talvez aí ao extremo de falar, olha, eu não posso trabalhar aqui, se essa é a condição para trabalhar, usar roupa curta, usar uma camisa assim, eu não posso trabalhar, eu peço demissão. Será que é isso que Deus, que Jesus espera de nós, esse tipo de atitude? Vamos debater sobre passar um bom testemunho. E claro, todos os pontos diários, aquilo que nós vivemos no dia a dia, nós vamos tentar esclarecer para você que está em casa. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer meu, André, estar aqui com você, com os nossos telespectadores e com os companheiros de debate para falar de temas relevantes, tentar orientar o povo aí, sugerir, dar sugestões, conselhos com base na Bíblia do que as pessoas devem pensar para elas mesmas decidirem o que vão fazer com a vida delas. Olha, e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos também que eu acho que já são batidos, mas é sempre importante a gente voltar a tocar nesse assunto. Já que falamos de bom testemunho, por exemplo, temos perguntas aqui de pessoas sobre tatuagem, temos perguntas de pessoas sobre piercing, temos perguntas de pessoas sobre álcool e cerveja. Vamos falar um pouco, o que convém, o que não convém para os crentes de hoje em dia. Eu também quero ouvir e vamos debater isso com ele, que é apóstolo da Assembleia de Deus, Ministério Reinando em Vida, em Paciência, no Rio de Janeiro. Também apresentador do programa Reinando em Vida, na TV, diariamente aqui na Rede Boas Novas. Apóstolo Alex Lopes, bem-vindo ao Antenados na Geral. Queridos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com um grupo de homens de Deus aqui tão abençoados, e eu tenho a certeza que nessa tarde, o André, os nossos telespectadores, eles têm muito a ganhar em tudo que vai ser tratado aqui. Um tema muito atual, muito embora para muitos que estão nos assistindo agora, nesse início de programa, devem estar tirando algumas conclusões precipitadas, achando que é um tema que não tem muito a ver. Mas, com certeza, é um tema muito, muito atraente e que vai gerar algumas polêmicas, eu tenho certeza disso. Olha, beijo. Com certeza a gente vai tocar em algum ponto que você no dia a dia ou pratica, ou fez, ou deixou de fazer. Eu acabei de citar alguns deles aqui. Será que... a gente não está falando de pecado, porque às vezes bom testemunho também, um mau testemunho pode ser por alguma questão que, enfim, um pecado que você está fazendo, mas não necessariamente o pecado, algo que não é bem visto, não necessariamente você está pecando nessa ação, mas não é bem visto por outras pessoas, talvez as pessoas não enxerguem Cristo naquelas ações. Vamos debater um pouco sobre isso. Também, às vezes, é pedra de tropeço para os outros, e aí a Bíblia fala, olha, se é de pedra de tropeço, você tem que arrancar fora o que é que está fazendo seu irmão tropeçar. Vamos debater sobre isso também com ele, que é pastor da Igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo, também é pós-graduado em Teologia, pastor Walter Miranda. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui, conhecendo os colegas aqui, participando deste programa. Que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores e que o assunto possa ajudar, que tem muito a ver com o dia a dia da nossa vida diária, na vivência da conduta cristã. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor do Ministério Semeando Nova Vida em Paciência, pastor Luiz Fernando Narciso. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Bem-vindo. Eu dou graças a Deus também por estar aqui com os irmãos, nessa mesa tão abençoada. E eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai mexer com muita gente.
e vai trazer para nós, até para nós mesmos, um debate, uma discussão que eu tenho certeza que vai valer a pena, em todos os sentidos, e orientar todos que estão nos assistindo. Obrigado pela sua presença, pastor. Você já pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar os contatos do Antenados na Geral, as redes sociais, telefone, Facebook, Twitter, SMS, para você participar conosco, deixar uma pergunta, se você está vivendo aí uma situação um pouco complicada, conforme eu falei no início. Hoje em dia, a questão de um bom testemunho não é só uma vontade que você quer fazer e, poxa, será que isso é certo ou não? Mas, dependendo do emprego, algumas coisas que são impostas no nosso ambiente de trabalho já são conflitantes com a nossa fé ou com a conduta que nós temos no dia a dia e nós queremos transparecer. E isso pode passar um mau testemunho e aí você pode ficar queimado, né? Como as pessoas falam na igreja, vi aquele irmãozinho no meio de trabalho que saía, ou que não sei o que e tal. E você quer evitar esse tipo de situação e nós vamos debater um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral, até sobre a legalidade de algumas situações. Será que, sendo contra a religião ou a conduta de fé de uma pessoa, um empregador pode impor isso sobre o empregado? Bota uma mini saia, bota uma camisa assim, uma roupa assim. E ela fala, olha, mas a minha religião é essa, não me permite isso. E vamos debater um pouco sobre isso aqui no Antenados na Geral, mas eu vou iniciar, pastores, com uma frase muito interessante de um pastor que colocou nas redes sociais, e eu acho muito pertinente a gente iniciar com isso, e eu acho que vocês vão todos concordar. Ele fala assim, André, eu acredito que no mundo de hoje que vivemos, o que nós mais precisamos nos crentes hoje em dia não são necessariamente novas igrejas ou aumentar o número de evangelismo, coisas mais, embora isso seja muito importante. Mas o mundo nos cobra coerência. Essa palavra é uma palavra-chave no debate hoje. E ele fala, isso quer dizer que eles querem que as nossas ações correspondam com o que pregamos. Nós temos que fazer o que nós falamos. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Vocês concordam com isso, que talvez hoje, talvez uma das grandes lacunas e um dos melhores modos de evangelismo do nosso país, como nós falamos que temos que continuar crescendo, é simplesmente sermos coerentes, nós agirmos conforme nós pregamos? Isso é uma coisa muito, talvez, cobrada do mundo e não vista. Eu não sei como é que é o entendimento de vocês sobre a coerência dos evangélicos no Brasil. Bom, eu vou começar... Estou falando dos crentes, porque às vezes a gente generaliza, porque é um líder... Estou falando da massa cristã. A massa cristã. Bom, quanto à massa cristã, tem uma do parte aí que Cristo. Tem uma inchação aí. E eu vejo essa inchação exatamente por isso. Nessa falta de coerência que deveríamos ter como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, nós estamos nos identificando com a turma que não tem Jesus, como nós nos identificamos, uma parte de nós. Me parece que aí vem essa inchação. Como essa turma vê que é mole viver esse evangelho, alguns vêm por vários motivos, não por causa de Jesus, aí entra no nosso meio, tem gente no nosso meio que não tem convicção cristã, que não tem testemunho, e vai corrompendo o nosso meio, a comunidade cristã. Eu acho que não é preciso crescer. Se nós vivêssemos a coerência que deveríamos viver como cristãos, de acordo com as Escrituras Sagradas, seria muito melhor de que nós nos preocuparmos com outras coisas. Porque quem faz crescer a igreja não é a nossa técnica de evangelização, não é a nossa capacidade teológica, não é estudar nos melhores colégios, seminários para aprender quanto à evangelização. Quem faz a igreja crescer, diz a Bíblia que é o Senhor acrescentava. Se nós vivenciarmos como as Escrituras exigem e como é preciso, eu creio que o Senhor faça crescer. Mas tem uma turma aí que está se identificando com o mundo e o mundo vê. Não, hoje eu ouço isso constantemente. Agora está muito bom ser crente, agora está na igreja, porque na verdade tem uma turma aí que não está ligando para nada não. E que isso é uma minoria, atrapalha. Que é bom a gente falar, é uma minoria. Rotula a maioria, isso é complicado. Mas essa minoria, infelizmente, ela contamina e trabalha para prejudicar a vida dos cristãos, infelizmente. André, o salmista Davi foi muito objetivo. E não adianta, porque a Bíblia ela fala individualmente para cada um de nós. Cada um de nós, quando lemos a Bíblia, temos de Deus a mensagem. E o salmista Davi falou assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Então a regra não é o que eu posso e o que eu não posso fazer. A regra é o que eu devo fazer para agradar a Deus. A Bíblia ensina que a gente deve fugir de toda a aparência do mal. E o maior exemplo que eu posso lembrar aqui agora é o de Daniel.
Daniel, capítulo 1, versículo 4, diz que Daniel foi submetido a um concurso público extremamente difícil. Está lá as regras que o rei Nabucodonosor impôs. O camarada tinha que ter boa aparência, tinha que conhecer ciência, tinha que ter facilidade, influência para aprender idiomas, saber viver no trono, ou seja, ter capacidade política. O camarada tinha que ser preparado em tudo. E quando Daniel foi colocado para passar ali um momento de ele ter os primeiros contatos, em que ele teria alimentação, para que ele fosse cuidado pela equipe do rei, ele estabeleceu a regra, vieram com alimento para ele, ele falou, olha, e a Bíblia diz, e Daniel estabeleceu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, elas devem, elas mesmas, fazer as escolhas delas com base no que o Espírito Santo de Deus fala para elas, pelo conhecimento da palavra. Agora, se a pessoa não conhece a Bíblia, olha, querido, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, é impossível você ter fé, e é impossível você seguir o caminho que você desconhece. Conheça a Bíblia e veja nela o caminho para você decidir. E você deve se aconselhar? Deve, mas conversando sobre a Bíblia. E para você conversar sobre a Bíblia, você precisa conhecê-la, para que você não ouça qualquer um ou qualquer coisa que digam a você. Que é interessante. A incoerência vem muito, que nós estamos falando daqui, falta de conhecimento bíblico. Então, a pessoa não conhece, não é tocada, o Espírito Santo não move, ela, qualquer coisa vale, tá bom, e acaba passando mau testemunho. O André, eu vejo o seguinte, eu acho que a palavra do pastor foi muito bem colocada, e essa questão do bom testemunho, ela está muito associada com aquilo que eu conheço acerca de Deus. Entendeu? Porque eu não digo nem a questão da fé, porque a fé, lá no livro de Judas, no verso de número 3, se não me falha a memória, nos diz que a fé já foi nos dada, a fé está dentro de nós. Só que muitas das vezes, nesse mundo que nós temos, nesse mundo interior, ela está em algum lugar e nós não conseguimos achá-la. Justamente por falta desse conhecimento acerca da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Porque é impossível que eu tenha fé, é impossível que eu encontre esta fé que foi entregue aos santos, se eu não me relaciono, porque eu só vou confiar em quem eu conheço. Eu não tenho como confiar, eu não tenho como lançar essa fé na pessoa que eu não conheço. Seria loucura isso. Então eu só vou lançar minha fé em Cristo a partir do momento que eu conheceu. Talvez, como falou o apóstolo Paulo também, só corroborando, ele fala assim, sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Para imitar alguém, você tem que entender como a pessoa anda, atua, fala. Exatamente. Então, ela. hoje, para bem da verdade, o mundo está querendo colocar em nós alguns padrões. Né? E muitos desses padrões ferem princípios da palavra de Deus. E todas as vezes que as minhas atitudes ferem princípios, independente de quem esteja olhando para mim, eu estou entristecendo o coração de Deus. Então, as pessoas que me cercam são as pessoas mais próximas. Eu costumo dizer que é me conhecer como 1 quilo de sal comigo. Aí você vai saber quem eu sou. Porque dar um bom testemunho na igreja é fácil. Dar um bom testemunho no trabalho é fácil. Agora, dar um bom testemunho dentro da sua própria casa, por isso que muitos esposos ainda não vieram para Jesus. Por isso que muitos filhos ainda não vieram para Jesus. Então, nós não precisamos abrir tanto esse leque para entendermos o que é dar um bom testemunho. Basta olharmos para dentro da nossa casa, filho. André, eu também, o apóstolo está falando aqui, a palavra do pastor também foi uma bênção, mas isso me fez lembrar justamente de lá em 1 Samuel 10, de quando o povo clamava, o povo pedia um rei, não é verdade? E quem seria? Até então, o que aconteceu? Samuel, vamos resumir isso, ele quando viu Saul, ele viu um homem forte, grande, com uma boa estatura, como quem diz, esse aí tem cara de rei. Tem cara. Esse aí tem jeito de rei. E aí o que aconteceu? O povo aprovou isso. O povo bateu palmas. Mas como foi que Saul, como que ele poderia reinar? O que tinha que acontecer na vida dele para ele poder reinar, vamos dizer,
levava ao tema, dar um bom testemunho. Ser o que o povo precisava e o que Deus queria. Só depois que Deus tocou. Quando Deus tocou nele, aí veio a unção e então ele pôde profetizar diante de todos os profetas, reconhecer e ser reconhecido. Então, o que acontece? Eu vejo que para a gente poder dar um bom testemunho, isso não só se refere à igreja, isso não só se refere ao povo, isso se refere também a nós, pastores, líderes, que estamos à frente da igreja, principalmente. Se Deus toca na gente, aí sim, a gente consegue dar um bom testemunho. Enquanto Deus não toca, a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode levar o título de pastor, de apóstolo, de bispo, o que for. Enquanto Deus não tocar, ou se a gente não deixar Deus tocar, nós não vamos conseguir dar bom testemunho. Só vamos conseguir se nós permitirmos Deus sempre tocar na gente, porque aí nós vamos reconhecer o quê? Quem sou eu? Eu preciso de Deus. Aí sim, eu acredito que vamos conseguir dar um bom testemunho. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando ainda um pouco sobre isso, sobre bom testemunho, e também no segundo bloco já vou fazer perguntas pontuais vindas da internet. E eu vou iniciar com uma que eu sei que sempre é debate e tudo, mas a questão da vestimenta, até que ponto é bom testemunho, até que ponto é a religiosidade? Porque quando a gente fala de vestimento, a gente sempre vê do outro lado, esse negócio tem que usar saiã e tudo mais. Parece que a gente nunca para ver do outro lado. Não. E o bom testemunho que isso nos traz? Somos reconhecidos por isso mesmo? Não está passando nenhum tipo de indecência? Às vezes é melhor ser taxado de religioso, querendo passar um bom testemunho, do que querer ser alternativo e não passar um bom testemunho. Vamos debater sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre bom testemunho. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre como a Bíblia enxerga isso e, claro, demos exemplos de vários homens de Deus descritos na Bíblia e como eles como foi a sucessão deles, como foi a ação deles contra essa questão de bom testemunho, como foi que eles se posicionaram. Eu quero entrar em algumas perguntas pontuais agora, que vai ser interessante. Falei no final do último bloco sobre a questão de vestimenta. Mas eu não vou falar ainda de saião, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma moça que, acho que foi semana passada, nós fizemos um programa onde tocamos um pouco nesse assunto, na sexta-feira, e uma moça mandou um e-mail falando o seguinte: olha, no meu ambiente de trabalho, que é uma loja de roupas, existe sim uma imposição, né, do meu chefe e da empresa para que eu use umas sainhas mais sensuais, mini saias, só que ela é uma nova convertida e ela está num pequeno conflito, porque na igreja ela vê que não é um modo decente de se vestir, ela quer trazer isso para a vida dela, mas no ambiente de trabalho dela ainda tem que usar mini saia, e às vezes vem até uma pessoa da própria igreja na loja, ela disse que ela fica um pouco desajeitada. Eu quero iniciar talvez com uma pergunta, antes da gente falar e aconselhar essa moça, e acho que o pastor Rubens também deve conhecer, o pastor Val também deve conhecer alguma questão de leis, mas existe algum tipo de dispositivo legal? Aí está falando, um empregador pode impor isso sobre o empregado, mesmo sendo contra a confissão de fé dessa pessoa, usar uma roupa que ela fala, olha, para mim é até pecado na minha religião e eu me sinto mal, mas como é que vocês entendem isso? Olha só, o empregador, ele não pode impor nenhum constrangimento ao empregado. Todavia, existem situações que a pessoa tem que ver qual é o ponto de equilíbrio. Lógico que ninguém pode obrigar uma pessoa a usar uma roupa que vai atiçar a lascívia alheia, né? Vai ser sensual a ponto de a garota ficar exposta lá. Agora, por outro lado, na sociedade, no senso comum, algumas roupas são comuns, mesmo que ousadas. Então, se isso for pleiteado em juízo... Senso comum o juiz provavelmente vai usar ali o senso comum ou então vai dar a alternativa, se for para a Justiça do Trabalho, do empregador demitir a pessoa ou então fazer um acordo ali para aquele contrato ser rescindido. Porque é uma situação muito delicada com relação a isso. A minha avaliação é que, primeiro, se essa moça está se sentindo constrangida, ela está no caminho certo, ela está bem, porque ela não está gostando daquela situação. E isso é bom, sinal que certamente o Espírito Santo de Deus falou no coração dela e ela está incomodada. O que eu diria para uma pessoa dessa? Nós não podemos dizer, eu não me sinto à vontade de falar assim, peça demissão, a menos que eu fale assim, vá trabalhar no outro emprego que eu vou arrumar para você. Se eu não tenho essa autoridade, eu tenho que deixar a pessoa decidir.
o que eu decidiria? Eu oraria ao Senhor e tomaria uma decisão confiando na providência de Deus. Uma decisão para mim, se eu tivesse uma situação parecida. Agora, o que uma moça dessa deve fazer? Ora ao Senhor e ver qual é a melhor decisão a tomar. Eu não acredito que ficar numa loja se sentindo exposta e, inclusive, ali sendo vulnerabilizada, porque uma pessoa, quando está se sentindo vulnerabilizada, aquilo fica uma marca, fica um carimbo. E as pessoas vão julgá-la com base nisso depois. Porque nós temos uma lei chamada Lei do Nome. O testemunho dela fica aquele. Vai ficar marcado no nome da gente. Aquela, se precisar, ela se submete. É isso que vão dizer. Agora, quem vai julgar a decisão a tomar é ela. Se a situação for exageradamente expositiva da pessoa, o empregador não pode fazer isso, porque isso é um constrangimento que ele está impondo à pessoa. Agora, cuidado, que esse senso de constrangimento é algo que, se for para a justiça, eles vão botar na balança lá e vão olhar o senso comum, muito provavelmente. Pode acontecer, mas pode acontecer o contrário também quanto a isso. Eu tenho testemunho disso na minha igreja, uma jovem senhora, Cláudia, trabalha numa empresa de produtos de beleza e tem que botar uma roupa mais bem ousada. E ela pediu oração à igreja, vamos orar ao Senhor, vamos ver o que vamos fazer. E eu me propus até ir lá conversar com o diretor, não foi preciso, a igreja orou, ela disse, eu não vou usar, eu vou pedir minha demissão. E eles transigiram com ela. A roupa dela é diferente das demais. As demais são usadas, a dela não. Ela usa decente, no joelho, não usa mini saia. Ela venceu, Deus deu vitória a uma jovem senhora na igreja por nome Cláudia. Eu creio que, colocando Deus na frente, Deus resolve o problema. Porque se nós estivermos dispostos a obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor, entre o meu emprego, eu tenho que quebrar o princípio escriturístico e ficar com o que o meu patrão quer, se eu não conseguir, eu, Walter Miranda de Oliveira, eu peço demissão. Não ficaria em hipótese alguma. Agora, quem vive uma situação dessa, confia no Senhor. É desconfortável, ainda que em juízo a pessoa ganhe, mas no ambiente de trabalho vai ser um desconforto para ela. Porque ela vai ficar sendo olhada, vai ficar aquele tititi, aquela fofocada com o nome daquela serva de Deus ali. Ela pode até, sei lá, Deus abençoá-la para outros também. Mas o melhor é orar ao Senhor e eu digo, eu tomaria uma decisão, sairia fora, não ficaria não para agradar ao Senhor, porque Deus abre portas, o Senhor cuida de nós. Está escrito aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e decência. Bom, então quer dizer que eu vou andar decentemente, com pudor, somente na minha casa ou na igreja e no ambiente de trabalho, porque exige eu ficar com uma roupa ousada, uma serva de Deus, eu vou usar? A gente falou um pouco sobre isso. Não é exatamente, a coerência. Não, se eu uso na igreja, uso na minha casa, no ambiente de trabalho, vai chegar o meu pastor, eu vou me sentir desconfortável, com vergonha. Não, Senhor, dá um jeito para mim. Deus tem saída honrosa para o servo dele. Amém. André, duas palavras aí fortes demais, né, e abençoadoras demais. Só que a minha preocupação são dois pontos. Nós temos dois casos. Uma jovem que vem para Jesus empregada, que já vivia aquele ambiente e agora se sente constrangida por conta daquilo que o Espírito Santo está gerando dentro dela. No outro caso, uma outra pessoa que já em Cristo busca um emprego e ela se depara com uma dificuldade com as vestes. Então, eu acho que na hora da escolha desse emprego, se eu sou um cristão, eu tenho que estar atento a esses detalhes, para depois não passar por essa situação. Mas eu quero dizer aos nossos queridos que estão nos assistindo nesse momento, lá no livro do profeta Naum. No livro do profeta Naum, nós encontramos um texto que diz o seguinte: o Senhor é bom. E no dia da angústia, Ele é a torre forte. E nos diz mais, que Ele conhece aqueles que nele confiam. Aonde eu quero chegar? Voltando, pastor, aquele ponto da fé. Irmão, se você está vivendo uma dessas situações, você, minha irmã, confia no Senhor. Busque conhecer o Senhor. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque
nós erramos demais quando precipitamos. Agora, pastor, tem uma diferença entre a pessoa já que serve a Deus amadurecida e como aquele que chegou. Sim. Claro, aquele que está chegando vive um ambiente... vamos dizer, que está chegando não vive um ambiente... vivendo esse ambiente desconfortável lá com a roupa e agora eu sou crente. Ninguém pode exigir, olha, você não tem que pode, largar o emprego. pastor, não pode. Você agora não pode. Aí a gente tem que caminhar uma milha com isso, essa pessoa e ajudando, porque aí ela vem o bom começando na senso, a vida coerência. Eu acho que aí o líder, ele tem que ser esse mentor. O líder, ele tem que ser esse mentor que vai trazer a luz a essa pessoa. Porque é uma covardia. Seria uma covardia de nós, líderes, se quiséssemos impor na vida de uma pessoa, um neófito, o que ele tem que fazer numa situação como essa. É verdade. E o Espírito Santo de Deus fala, né? A gente queria falar mais alto que o Espírito Santo de Deus. Não podemos. É como o senhor falou, Daniel. Qual foi a decisão de Daniel no momento em que... Não vou me contaminar. Ele decidiu. Se ela, por exemplo, se ela é uma pessoa que já vem caminhando, já tem uma experiência com Deus, sobre a fé, é fácil decidir isso. O que o Senhor Jesus disse? Tudo que você faz sem fé é pecado. Por exemplo, eu lá no meu bairro, quando eu cheguei para pastorear, há 3 anos atrás, eu tinha uma moto. E eu andava de moto ali no bairro. Ia para a igreja, voltava com a minha esposa e tal. Um pastor que eu conheci lá no bairro chegou para mim e disse: pastor, dentro da igreja, a gente conversando, ele foi lá atender um serviço que tinha, ele chegou para mim e falou assim: pastor, conversando com os colegas aí e tal, um pastor falou comigo que pastor é esse que anda de moto. E agora? E bicicleta, pode? Bicicleta que pastor é esse que anda de moto? E ficar pedalando. Aí eu falei, não entendi. Por quê? Não estou entendendo. O que houve? Não, ele disse que... Tem que ter 4 rodas, irmão. O senhor é estranho. Se tem motor. O senhor fica andando de moto aí para cima e para baixo. Eu falei, querido, eu vou andar como? Trepado nele? Eu fui logo ali. Eu falei, vou trepar nas costas dele? Tá maluco? Que isso, rapaz? Deixa eu fazer o seguinte, vamos para um rápido break, vamos voltar. Eu quero ouvir um pouco, até que ponto devemos nos limitar de fazer coisas para passar um bom testemunho. É bom testemunho ou uma boa imagem? Vamos falar um pouco sobre isso? E eu vou voltar nas vestimentas e também vou falar um pouco sobre tatuagem, sobre bebida, porque às vezes as pessoas também do outro lado exageram muito. Para você querer passar um bom testemunho, você fala, meu Deus, eu vou ter que ir para um monastério, vou virar um monge, eu vou ter que ficar enclausurado e nem falar com as pessoas, porque nunca, nenhum pastor do mundo ou igreja vai passar um testemunho 100% para todas as pessoas, porque as cobranças são diversas. Então, qual é o equilíbrio? Até que ponto temos que abrir mão de alguma coisa para passar um bom testemunho? Porque para ele é uma moto, para outro fala, para mim é bebida, para outro cigarro, para outro é tatuagem, para outro é vestimento. Então, vamos falar um pouco disso, porque a Bíblia fala aqui de pessoas que abriram mão de várias coisas para passar um bom testemunho, mas vamos também entender qual é o equilíbrio disso, porque se virar um extremismo também, ninguém vai a Arábia Saudita isso aqui. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido break, mas eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos
Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. A gente está falando um pouco sobre bom testemunho, mas deixa eu falar uma coisa também que passa um testemunho muito bom e você pode aprender. Que tal, você quer converter o seu celular, às vezes tem tanta besteira no nosso celular, a gente baixa aplicativo, coisa que não funciona, você pode assinar um canal de SMS da música gospel. É só enviar MG para 49810. Envie um SMS com as letras M e G para o número 49810 e todo dia você receberá notícias sobre a música cristã direto no seu celular. Veja só esse vídeo. Receba as melhores notícias da música gospel em seu celular. Basta enviar a palavra MG para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite os 7 primeiros dias, são sem custo. Não deixe de estar por dentro da música gospel. Envie MG para 49810 e assine. Estamos de volta. É só enviar MG para 49810 e você recebe todo dia no seu celular, tá bom? Dá uma convertida nele aí, assina esse negócio que quando for tocar o telefone vai falar em línguas já. Isso aí. Não, pastores, deixa eu voltar aqui para o tema e da gente abordar. O pastor falou, olha André, quando eu andava de moto, olha só gente, de moto já tinha gente falando, que pastor é esse? Que tipo de pastor que anda de moto? Então nós sabemos que a cobrança hoje, não estou falando do mundo não, dos crentes, né? A cobrança já é muito grande por um bom testemunho. E a minha pergunta é, qual é o limite do equilíbrio nesse sentido? E eu quero começar da gente falar um pouco sobre isso, sobre vestimentas. Toda vez que a gente fala vestimenta, as pessoas têm a tendência de levar para o lado do religiosidade, usos e costumes. Poxa, mas eu nunca vi de fato nenhum tipo de indecência ou de mau testemunho no exercício talvez desse uso e costume da religiosidade. É uma coisa boa, né? Como é que vocês enxergam essa questão de o equilíbrio na vestimenta para não escandalizar o próximo? Eu acho importante o bom testemunho também na maneira de nós nos vestirmos, principalmente a parte feminina. Os homens também. Esse negócio de homem ficar andando calça apertadinha, eita, não Deus, fica tá bem. Comigo agora. Não, eu estou sendo muito franco. Entendi, eu não acho muito. Eu aprendi isso com o meu pastor. Entendi. Eu sou crente desde meus 10 anos de idade. Estou com 62 anos e feliz da vida. Então eu acho que é muito importante. Para que uma serva de Deus andar com tem um tecido fininho aí, que eu não sei o nome do tecido, só com aquilo em cima da pele, dentro do santuário na hora do culto? Para que uma jovem serva de Deus andar de mini saia? Para quê? Por que não usa uma roupa? Não vai usar roupa lá no pé. Não está se exigindo que use roupa lá no pé, mas uma roupa com equilíbrio. Poxa, é muito importante, gente. Vamos seguir o mundo quer andar pelado. Servo de Deus não, a serva de Deus não. Eu não vou entrar logo quando chegar lá no Pierce, que eu quero falar sobre isso, me permitir, mas o negócio é a roupa. Quanto à roupa, eu acho que é importante equilíbrio. Você não vai usar agora a camisa abotoada aqui, e manga aqui, e lá no pé, não aparece nem o seu sapato. Poxa, mas você usar uma coisa decente, um servo de Deus e uma serva de Deus, isso tem a ver com a Escritura, com o nosso bom testemunho. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo aos Romanos capítulo 12. Então, o mundo está aí, o mundo está ligando para nada. Vale tudo, é um desenfreamento total, uma imoralidade total. E por que o servo de Deus, a serva de Deus, dentro do equilíbrio, não usar uma roupa decente? Isso também, eu creio que na nossa roupa decente, no nosso testemunho, a gente glorifica a Deus. E o parâmetro é um pouquinho esse. Você entra numa igreja que você está congregando, olha para as pessoas ao redor, vê aí. A maioria vai estar vestida decente, porque muita gente não tem nem noção mesmo de o que é parâmetro de inocência, de decência. Tá entrando na igreja e tudo. É só você entrar numa igreja e olhar ao redor, ver como o pastor, a esposa estão vestidos, o pessoal está vestido. Daí, tomara, né, que a maioria das pessoas estejam decentes. Então é interessante a gente falar um pouco desse equilíbrio, porque é muito visto como religiosidade, mas nós vimos como um padrão de decência. Então é muito bem colocado. Costuma dizer. E não é ruim, não necessariamente é uma coisa ruim. Não, existem os maus costumes. Os maus, bom, se tem os maus costumes, vão ficar nos bons então. A igreja, ela pode dizer maus ou ruins, costumes bons ou ruins. Então vamos optar pelos bons costumes. André, e outra coisa, as pessoas falam das igrejas, mas as empresas também não querem pessoas de forma indecente no trabalho, não. Então, quer dizer, veja você, uma executiva, quando ela vai com uma roupa indecente, reflete algo que não necessariamente aquilo vai ser bem visto, provavelmente vai ser mal visto.
Entendeu? Não posso uma boa imagem da empresa, dela e da empresa. Lógico, uma secretária de um executivo está com uma roupa muito ousada, e a maioria dos executivos não querem isso, não. Porque o objetivo dela ali não é ficar se expondo, nem ficar arrumando namorado, ou paquera, ou caso, coisa que o vale, aí, pessoal aí do mundo. Então, na igreja, por que as pessoas vão andar indecente? Na verdade, as pessoas têm que saber o seguinte, os nossos atos causam reflexo nas pessoas e os nossos atos também dizem quem nós somos. Então, se eu estou com uma roupa indecente, isso vai refletir um perfil que eu tenho. Então, não adianta as pessoas falarem, não, qual é o problema? O problema recai primeiro sobre a própria pessoa que anda de forma indecente e depois sobre o ambiente, que ela perturba o ambiente. Então, as pessoas sabem disso, então não faz ou quer criar uma má imagem de si. Agora, a pessoa, a adaptabilidade da pessoa ao ambiente, por exemplo, o pastor que tem um carro, ele ir lá com um carro mais modesto, eu acho isso bem interessante, a gente cuidar para que as pessoas não se perturbem com as nossas ações, né? E tem gente que chega num lugar, às vezes quer falar difícil, quer falar de temas que o outro não entende. Toda essa atitude que mostra alguma arrogância, alguma atitude que a pessoa quer se projetar demais, isso não é adequado para alguém que serve a Deus, que quer liderar. O líder, Jesus, ele chegou lá na sinagoga, quando Jesus estava diante dos homens cultos, ele impressionou pela sua capacidade de falar com aqueles homens. Com a mulher samaritana, ele usou a terminologia adequada. Com o centurião, com Nicodemos, sei lá, todas as pessoas com quem Jesus abordava, ele falava do jeito, da forma que a pessoa se sentisse igual a ele conversando. Então é importante que nós cuidemos disso, não só nas nossas roupas, com os nossos utensílios, com carros, por exemplo, como nossos gestos, atitudes, para que as pessoas vejam em nós pessoas amáveis e pessoas que realmente estejam com vontade de estar perto delas, agradando, de alguma maneira, sendo corteses. E cortesia, nos atos, por vezes, fala mais alto do que nas palavras. Deixa eu levantar, até para a gente ir para o próximo capítulo disso, que foi tocado pelo pastor Walter, e acho interessante, porque... Não sei, mas eu imagino como um jovem também ser um pouco de um assunto vencido já, a questão de piercing e tatuagem, no sentido de é pecado ou não. Eu acho que na cabeça das pessoas isso já, ou sim ou não, já está estabelecida e não tem muito o que mudar sobre o que elas pensam sobre isso. Principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu acho que é o maior índice de pessoas jovens, até em igreja, tatuados, até pela questão cultural de praia, de corpo, de tudo mais, é uma coisa muito forte no Rio de Janeiro, principalmente. Mas a minha pergunta é a seguinte, mesmo não sendo pecado, pode ser uma pedra de tropeço, ou aquilo que nós falamos, pode passar uma imagem errada. Qual é a opinião de vocês, pastores, sobre um jovem que está na igreja? Eu não estou falando de um jovem que é todo tatuado, entrou na igreja e vai tirar. Não, para mim não tem nada de errado, tudo bem, mas um jovem que já está na igreja, já tem uma vida cristã, família e tudo mais, dele querer colocar uma tatuagem aparente que eu quero dizer para as pessoas verem, né? Porque às vezes bota escondido aqui atrás, que, enfim, né, só quando você está com bermuda e tudo, eu não vou falar um pouco dessa, mas de uma tatuagem que as pessoas conseguem enxergar no braço, visível. Qual a opinião de vocês sobre isso? André, eu acho que a minha grande preocupação é exatamente com aqueles que estão chegando. Porque nós como líderes, nós somos maduros o suficiente para entender que quem vai fazer a obra na vida daquele jovem, na vida daquela pessoa que está chegando agora para o convívio dos santos, é o Espírito Santo. Mas, como o pastor acabou de dizer, as nossas atitudes revelam quem nós somos e mostra aonde nós vamos chegar, as nossas atitudes. Então, a minha preocupação é com aquele irmãozinho que está sentado no banco e que tem o dom de línguas e tem o poder de exercer a maledicência. Então, nós trabalhamos, oramos, jejuamos para que uma vida se converta, para que uma vida se renda a Jesus Cristo. E ela vem com todas as mazelas do mundo, ela vem trazendo. E é dever do Espírito Santo, e nós como mentores, tratar. Mas tem muitos irmãos que estão jogando vidas no inferno. O caso do pastor, se ele é um novo convertido, está com moto por aí, ele desistia.
que uma moto, qual o mau testemunho que ele estava dando andando de moto? Então, é essa a mentalidade de muitos crentes. Nós, o equilíbrio é o ideal. Os extremos são perigosos. O equilíbrio é o ideal. Então, no meu ponto de vista, a igreja do século XXI ainda não está preparada. Ela não está preparada para trabalhar com dependente químico. O camarada entra drogado e a igreja não sabe o que fazer. Entra a prostituta e a igreja não sabe o que fazer. Entra o tatuado e esse camarada começa a condenar a pessoa. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com esse ponto. Agora, o equilíbrio é o mas ideal. eu não sei quanto aos pastores, a opinião dos pastores, mas essa questão de tatuagem, principalmente, parece não ser mais tanto um extremo dentro da igreja. Parece uma coisa mais normal. Eu não sei como você enxerga. Antes eu até acreditava, entrava uma pessoa tatuada e pensava, hoje em dia é uma coisa normal, talvez da sociedade, na juventude, então, é uma coisa super normal. Eu já vi em igreja vários tatuados e ninguém fala nada, vê pastores até de jovens e tudo. Não parece ser uma coisa mais tão extremista, mas é por isso que eu queria ouvir a opinião dos pastores sobre quem já está na igreja. Olha, pastor, mano, estou com vontade de meter uma tatuagem. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta um pouco sobre isso. E eu só vou dar a minha dica para as pessoas, aquilo que eu falo. Não sou totalmente contra, não falo que é pecado ou não, mas eu sempre falo o seguinte, querido, se você tem uma Ferrari, você colocaria algum adesivo? Você compra um carro bonito, vai colocar aqueles adesivos? Não vai, então tá bonito já a Ferrari que Deus te deu aí, não precisa colocar adesivo não, tá? Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, último bloco já do Antenados na geral, estamos falando sobre passar aqui uma boa conduta e um bom testemunho. Tem muitas perguntas vindas da internet, não vai dar tempo de responder todas elas não, mas nós vamos tentar aqui no último bloco pincelar em algumas situações. A gente está falando um pouco sobre piercing, tatuagem, eu deixei minha opinião no último. Se Deus te deu uma boa carcaça aí, uma boa carroceria, não precisa botar adesivo não. Porém, eu falei para você, se é uma daquela que não vai trazer pedra de tropeço, que não nós estamos falando no intervalo, porque a gente aí bota a tatuagem aqui, aí quer mostrar, aí uma tatuagem leva a uma mini saia, que leva a querer malhar a perninha e mostrar. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, mas existem aquelas que é um coraçãozinho, uma estrelinha, um nome da filha. Como um todo, como é que os pastores enxergam de uma pessoa que já está na igreja querer ter o sentimento de botar uma tatuagem? Quem vai fazer uma tatuagem, vai querer fazer qualquer tipo de tatuagem, seja um coraçãozinho, uma florzinha, e não vai querer mostrar. Eu não conheço. Não, perfeito. E é difícil você perguntar para uma pessoa que diga, não, você quer fazer uma tatuagem? Quero. Tá bom, e aí? Não, é aqui atrás da minha orelha. Ela vai prender o cabelo o tempo todo. Porque ela vai querer mostrar o que ela escreveu, o que ela tatuou. E não é errado. E não é errado. Depende do que ela quer, onde está essa tatuagem. Agora, aí sim. Agora, vem a questão. Fazer a tatuagem está errado ou está certo? Isso é assunto batido, aquilo que eu falei. Sabe, é algo que a pessoa que está pensando, que deseja, ela que tem que decidir. Uma pessoa, eu não tive essa oportunidade. Tem uma pessoa que veio, pastor, olha, eu gostaria de fazer uma tatuagem, o que o senhor acha? Eu vou dizer para ela, olha... Acho feio. Eu não faria. Eu vou dizer para ela, eu não faria. Eu vou falar assim, eu não vou fazer. Exatamente, Eu não vou fazer, eu não faria. Tenho tatuagem. Agora, se você quer fazer, a Bíblia diz o quê? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, se você acha que, não, vou tatuar o nome do meu pai, do meu marido, do meu filho... Fazer uma homenagem, né? Que somos para falar. É uma homenagem. Isso é um problema seu, uma decisão sua. Eu vou dizer isso para a pessoa. Eu aconselharia diferente. Eu sou muito definido quanto a isso aí. Sim. Homenagie o seu pai, sua mãe, de outra qualquer maneira. Não precisa você mexer no seu corpo. Gostei bem da Ferrari. Gostei muito mesmo. Tem gente que bota. Eu gostei muito mesmo. Nada contra, não tem questão. Eu quero dizer, como pastor, se me buscar aconselhamento, eu digo, não tem necessidade. Igual eu participei do debate, foi perguntado, uma jovem ligou e perguntou o que ela acha de ela colocar o piercing no umbigo. Poxa, então pra quê? Agora, pra quê? Ela vai querer mostrar a barriguinha dela. É isso que eu tô querendo dizer. Agora imagina uma jovem chegar dentro do santuário com a blusa curta, não é? E aparecendo um umbigo dentro do santuário. Crente.
E o pastor, não, eu não vejo nada demais, minha filha. Então ela vai para o santuário dessa maneira, com a barriga de fora, com aquilo ali é para quê? O pessoal vai chamar atenção, vai ficar olhando para o umbigo da menina, né? Uma série. Se é jovem, se é minha filha, ó, aconselho a você não usar o piercing. Aconselho a você não fazer a tatuagem. Exatamente, aconselho. Mostra a sua beleza do jeito que você, o seu bom testemunho, resplandeça com a glória de Deus. Agora, ele vem tatuado do mundo, aí não, é outra coisa. Ele vem tatuado do mundo, tudo bem, paciência com ele. Agora, é minha ovelha, é membro da igreja. Meu filho, não entre por esse caminho, não. Busca o Senhor, uma coisa, busca o Senhor. Eu creio que tudo deve ser feito diante do Senhor. Nós temos um Deus que não deixa a gente errar, né? Eu não estou sendo extremista, nem estou sendo legalista, não. Estou sendo o que eu acho conveniente. Busca Deus. Eu não creio que Deus vai impulsionar uma moça para botar piercing no umbigo. Não creio de jeito nenhum que o Espírito Santo vai orientar uma moça. Que isso? De jeito nenhum. Os doidos que aparecem e falam, mas Deus mandou, né? Mas tem os doidos ainda. Deus mandou tatuar o nome aqui, Cristo aqui. Esse desfecho do pastor foi brilhante. Buscar no Senhor. Acho que... Mas geralmente tatuagem não é uma coisa que a gente busca no Senhor, né? Cá pra nós. Senhor, é isso que eu quero dizer. Isso são coisas pessoais. Mas a gente tem que entender. Nem tudo que nós fazemos a gente busca no diante Senhor. de uma vaidade. Sim. Aí como pastor, a minha filha não é conveniente. Como pastor, nós vamos orientar, mas nós não vamos poder decidir a vida dela. A decisão é da pessoa. É isso que eu quero dizer. É importante a gente levar em conta o seguinte. Olha só, levar em conta o seguinte. Primeiro, é o que o Mon falou, a decisão é da pessoa. Porque assim, eu concordo, eu penso pra mim, igual o pastor falou. Pra mim, eu penso a mesma coisa. Agora, o camarada pode falar assim, então... Por que vai botar brinco? Por que um monte de coisa? Querido, olha só. Tudo aquilo que você sabe que é excesso, já foi falado de moderação. Para que você vai fazer? A Bíblia, o tempo todo, já foi falado aqui pelo nosso querido apóstolo, ensina o equilíbrio. Então, o pastor falou, botar piercing no umbigo. Você vai ficar mostrando esse umbigo aonde? Entendeu? Com esse piercing pendurado. A mesma coisa, o pastor então, fez. Deixa pra lá. Não, o pastor tocou no assunto. O pastor falou em botar o piercing. A opinião aqui, eu acho que é unânime, é o seguinte, nós não faríamos pra gente. E se a gente tivesse que sugerir para você, se você quiser ouvir a nossa sugestão, você refletir, não faça isso. Não faça. Agora, eu quero fazer. Se você quer fazer, aí isso é problema seu. Entendeu? Agora, se você quer ouvir a nossa sugestão, eu não acho que a pessoa deva fazer. Agora, se você que já tem tatuagem, você que usa piercing, sobre o que você vai fazer no futuro, se você vai tirar ou não, questão sua com Deus, ora a Deus, avalie. Agora, eu não vejo, eu não tenho tatuagem, nem uso o piercing. Eu tenho 2 filhos. Eu não gostaria que eles fizessem, meus filhos são um adolescente e um bebê, tem tatuagem, não gostaria que eles usassem piercing nunca. Então, quer dizer, o que eu quero para os meus filhos, eu quero para você, se você quiser me ouvir. Agora, não faça. É bom lembrar que existe sempre também alguma questão prática, muito prática no dia a dia, que não tem nada de religioso por trás disso. Por exemplo, eu acho que o pastor Rubens também, o pastor deve conhecer muito bem. Você quer ir para o exército, meu irmão, tem umas questões de piercing, tatuagem, não sei se mudaram de lá para cá. Tatuagem não existe mais, não. Você não pode mais fazer. Mas tinha uma questão de tatuagem. tatuagem. Aí não entra, não. Se algumas empresas na entrevista, tem tatuagem, piercing nem entra. Isso pode ser feito, mas não pode ser dito. A mesma coisa. A empresa não pode dizer que foi... Mas é feito. Isso. Pode você ser reprovado na entrevista, não sabe por quê. O cara não vai te dizer, porque se ele te disser, você pode processar ele, está discriminando. Porque tem um braço fechado de tatuagem. Mas pode acontecer, o cara fala, não quero que essa tatuagem vai chamar atenção, e eu não queria esse camarada aqui assim, essa pessoa. A mesma coisa. O pastor, numa das palavras dele, foi muito bem colocada, mas ele usou só um pedacinho aí, uma frasezinha. O jovem ou a moça vai vir para a igreja, coloca o piercing no umbigo e vai vir para a igreja. Não, aí a questão... Mas eu não falei de vir para a igreja. Não, o senhor falou de ela entrar na igreja e vai mostrar. Não, a questão como crente e bom testemunho não se refere à igreja, é à pessoa. Porque se ela vai para o trabalho, ela vai poder, então... Não, meu filho, mas isso está acontecendo aí, meu filho. Vai mostrando. Entendeu o que eu quero dizer? O pastor colocar ou não igreja. Porque tem aquelas coisas que eu estava falando assim, ó, é pecado? Eu vou falar a minha opinião. Não é pecado. Agora, você ir para a igreja e mostrar o piercing é pecado. Mas calma aí, como uma coisa é pecado e não é ao mesmo tempo? Querida, se você é pedra de tropeço para alguém, você está fazendo isso. Aconteceu um caso comigo. Então, tive uma experiência com essa questão de piercing da seguinte forma. Uma ocasião, uma jovem que era da igreja já há um tempo, tá? E ela não usava piercing. No umbigo. Isso. Não, ela não usava piercing em lugar nenhum. E
Passado um tempo, ela então retornou à igreja com um piercing na sobrancelha. Aí, um momento de oração, o que aconteceu? Um obreiro que estava com ela, uma entidade, tomou o corpo dela. E a primeira palavra da entidade, se é mentira, a questão foi a experiência. Que é que o obreiro, orando com ela, perguntou para a entidade: por que você está na vida dela? Porque o obreiro conhecia ela. E ele falou: eu entrei na vida dela por aqui. Eita Deus! E apontou o piercing. O obreiro tomou aquele susto e, por sinal, me chamou. E depois que tudo aconteceu e tal, nós oramos, libertamos aquela jovem, fui conversar com ela. E aí ela começou a passar a experiência dela, do que levou ela a desviar, a sair da presença de Deus. O que aquilo significava na vida dela? Gente, uma sobrancelha tão bonita tá sem conseguindo piercing. entender? Então, o que acontece? O piercing fica feio, a sobrancelha. Aí hoje a gente olha o crente, eu quero colocar um piercing. E aí? Faz o que... Mas igual de Jesus, eu quero ver quem é macho. O André, Classifica logo ele, 2 piercing no meio da mão. Eu acho que... André, eu sou uma posição minha. Não colocaria, não faria tatuagem. Aconselho aos meus jovens a não usarem piercing, a não colocarem tatuagem, mas fecho contigo. O piercing, não existe pecado nele. O pecado é aquilo que eu faço com ele. Isso aí. Ou por causa dele. Ou que te fez levar a a colocar minha motivação, ela precisa estar alinhada com o meu espírito. Perfeito. Se a minha motivação não estiver alinhada com o meu espírito, eu vou fazer besteira. E aí a gente tem 30 segundos para terminar, e eu nunca vi uma boa motivação. Aí eu falo também, não estou falando de pecado, mas nunca vi uma boa motivação para botar um piercing no Então moleque. não use. Então não use piercing. Não bota, querida. A lotaria tá bonitinha, tá bom? Obrigado, pastores, pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral de hoje. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma, olhou pra trás e viu Gomorra, olhou pra trás e ficou pra trás. A mulher de Ló olhou pra trás e viu as chamas, olhou pra trás e viu a lama, olhou pra trás e ficou pra trás. Quem provou do amor de Deus e da unção do seu espírito e bebeu água da vida e saciou a sua sede de eternidade,